De um lado, pobreza, violência e conflitos internos. Do outro, turismo, indústria e economia em crescimento. São um grupo de países que tem muito em comum, tanto na história como na geografia. Mas o que explica o fato de dois desses países parecerem mais desenvolvidos que o restante? É isso que vamos ver ao longo desse vídeo. Mas antes, lembre-se de se inscrever em Geofontes e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Estamos falando da América Central, um subcontinente da América limitado ao norte pelo México e ao sul pela Colômbia. A oeste é banhado pelo Oceano Pacífico e a leste pelo Oceano Atlântico, composta por 7 países independentes: Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize. Este país tem uma história bem diferente. Foi colônia britânica, o que faz com que ele não faça parte da América Latina, ao contrário dos outros. E o Panamá também tem sua particularidade. Não se tornou independente da Espanha, mas sim da Colômbia, sendo parte do território colombiano até o início do século XX. Os outros 5 países têm uma história bem parecida. Na verdade, eles formaram a República Federal da América Central, um estado que durou de 1824 a 1841. Mas hoje em dia, a maior diferença está aqui. Costa Rica e Panamá conseguiram se desenvolver mais em várias áreas. Podemos perceber isso pelo número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, com Honduras na posição mais crítica e o Panamá na melhor situação. Outro dado econômico que reflete essa diferença é o PIB per capita, onde o Panamá novamente se destaca, seguido pela Costa Rica. Os outros países ficam bem atrás nas estatísticas. E isso não é algo recente, mas vem acontecendo há mais de 50 anos. Na verdade, a diferença cresceu ainda mais, favorecendo os 2 países mais desenvolvidos. A diferença não é só econômica, mas também aparece em várias outras áreas. Costa Rica e Panamá são os países com as taxas de alfabetização mais altas, se aproximando dos níveis dos países desenvolvidos. Os outros países também têm avançado nas últimas décadas. Outro dado importante é o Índice de Desenvolvimento Humano. E mais uma vez a diferença é clara: Costa Rica e Panamá estão no topo, enquanto Honduras fica na parte inferior da tabela. Com todos esses dados em mente, a pergunta é legítima: por que Costa Rica e Panamá conseguiram um crescimento mais acelerado do que seus vizinhos, mesmo compartilhando pontos comuns em sua história e geografia? Um dos primeiros argumentos que surge ao falar do Panamá é, sem dúvida, o canal. Essa ligação entre os oceanos Pacífico e Atlântico foi inaugurado em 1914 e representou uma grande mudança no comércio internacional. Foi uma obra de engenharia impressionante que trouxe enormes oportunidades para o país, especialmente após 1999, quando os Estados Unidos transferiram a administração do canal para o Panamá. O canal, junto com os avanços e infraestrutura que os acompanham, gerou renda, criou empregos e tem atraído investimentos estrangeiros. Além disso, o Panamá conseguiu diversificar sua economia, com destaque para setores importantes como finanças e turismo. O país também construiu um sistema político democrático e estável, o que contribuiu ainda mais para o seu crescimento. E o que aconteceu com a Costa Rica, que não tem a vantagem do canal? Neste caso, o país também conseguiu construir uma economia diversificada e próspera. O setor que mais se destacou foi o turismo, especialmente o voltado para a natureza e a ecologia. Além disso, os serviços se desenvolveram e os investimentos estrangeiros foram atraídos, principalmente graças à estabilidade política que o país conquistou. Um ponto muito marcante sobre a Costa Rica é a celebração, todo 1º de dezembro, da abolição do Exército, que ocorreu em 1948. Desde então, o país não possui forças armadas. De acordo com suas autoridades, os recursos que seriam destinados à manutenção do exército foram investidos em áreas como educação e saúde, o que ajudou a explicar os bons resultados que a Costa Rica tem alcançado nessas áreas. Ha sido el resultado de esa decisión de convertir los cuarteles en escuelas y de abolir para siempre el miedo.
De fato, entre os 7 países da América Central, a Costa Rica é o que mais investe em educação, com uma margem considerável em relação aos outros. Outro ponto em que os costarriquenhos se destacam são os indicadores políticos. No índice de democracia publicado pela revista The Economist, a Costa Rica ocupa o 17º lugar entre 167 países avaliados. Ela é considerada uma democracia plena e supera não apenas seus vizinhos da região, mas também muitos países desenvolvidos. Na América, fica atrás apenas do Uruguai. E nos outros países da América Central, o que acontece? De forma geral, não conseguiram diversificar suas economias e ainda dependem fortemente da agricultura tradicional, o que impediu um maior desenvolvimento. Além disso, lidam com altos índices de economia informal, enfrentam problemas de violência e conflitos internos, e não conseguiram estabelecer estados tão eficientes quanto o da Costa Rica e do Panamá. Isso não se deve a uma grande diferença dos recursos naturais. Guatemala e Honduras possuem minérios, Nicarágua tem terras férteis, Belize é rico em florestas tropicais e todos esses países têm potencial turístico. É claro que é verdade que apenas o Panamá possui um canal que conecta os 2 maiores oceanos do mundo. A Nicarágua tentou desafiar essa exclusividade. Em 2014, anunciou um projeto ambicioso para construir um novo canal na América Central, que começaria na foz do Rio Brito, no Pacífico, e se estenderia até Punta Gorda, no Atlântico. Estima-se que seriam necessários 50 bilhões de dólares para a obra, que deveria ser concluída em 2020 e seria a maior obra da engenharia da história. Milhares de empregos seriam gerados, tanto para a construção quanto para a operação do canal, o que impulsionaria a economia do país. O investidor chinês por trás desse projeto acabou sendo desmascarado com uma fraude, e o projeto nunca saiu do papel. Em maio de 2024, a Assembleia da Nicarágua decidiu cancelar as autorizações que tinham dado e encerrou a iniciativa. Outro fator que ajuda a equilibrar um pouco a dinâmica da região são as remessas, ou seja, o dinheiro que os expatriados mandam de volta para os seus países de origem. Todos os anos, uma grande quantidade de dinheiro entra em Honduras, El Salvador, Nicarágua e Guatemala, representando entre 19% e 27% do PIB de cada um desses países. Já no Panamá e na Costa Rica, esse valor não chega a 1%. Se olhar de outra forma, vemos que os países do sul atraem mais imigrantes, enquanto os mais ao norte têm maior êxodo. Já faz algum tempo que El Salvador, Guatemala, Nicarágua e Honduras têm mais emigrantes do que imigrantes, ao contrário do Panamá e da Costa Rica. Belize, por sua vez, tem uma situação mais equilibrada. Apesar de tudo, há um ponto em que Panamá e Costa Rica não estão tão à frente: a desigualdade. Se olharmos o índice de Gini, que mede a desigualdade, El Salvador é o país com mais igualdade entre os seus habitantes, enquanto o Panamá está no extremo oposto, ocupando o 145º lugar entre 159 países analisados. Em resumo, parece que o Panamá e a Costa Rica se saíram bem ao investir mais em educação e saúde, além de terem uma economia mais diversificada. Eles também souberam administrar melhor seus recursos e deram mais valor às suas instituições democráticas. Agora, para finalizar, queremos saber sua opinião. Como você acha que os países do norte da América Central poderiam avançar? Aguardamos seu comentário mais abaixo. E se você chegou até aqui, convidamos você a nos apoiar para que continuemos crescendo. Inscreva-se em Geofontes e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo novo.